Porque muitas vezes a caridade nos traz um sentimento de incompetência. Eu estou me fazendo doações para mim, porque eu não tenho a competência de poder ter a subsistência por mim mesmo. Mas e aí, o que eu faço? Eu deixo o cara passar fome? Então não é isso que eu estou falando. Eu estou só esclarecendo e clareando essa ideia de caridade que é muito perigosa. Nós temos que ser solidários, é diferente de caridade. A solidariedade, ela nos traz uma empatia com relação ao problema do outro. Muitas vezes eu sou caridoso, mas não sou empático. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a magia do Natal. Mas eu vou fazer a pergunta de novo. Quem é que acredita em Papai Noel aqui? Olha, bastante gente, hein? Eu vou tentar não convencer vocês. Não vou convencer ninguém, porque ninguém convence ninguém, na realidade, né? Todo mundo adota uma informação. Há alguns séculos atrás, existiu em Mirra, na Itália, atual Turquia, um bispo chamado São Nicolau. Já ouviu esse nome? Já viram a história deles? Então eu vou falar para vocês, na visão espiritual, por que eu acredito em Papai Noel. São Nicolau era um bispo cujos pais eram muito, muito ricos. E essa cidade era muito, na realidade, região, era muito, muito pobre. E ele amava as pessoas, porque vocês sabem que antigamente, hoje ainda existe isso, eram aldeias, né? Na época de Jesus, alguns séculos atrás, não é que nem hoje essas metrópoles, hoje Santos é uma metrópole, né? Quem viveu algumas décadas atrás, conheceu Santos pequenininha. E hoje ela é uma metrópole praticamente. E nessas aldeias todo mundo se conhecia. E ele, por ser bispo, ele tinha um contato direto com as pessoas. E ele ficava muito sensibilizado com o sofrimento dos pais, principalmente, que não conseguiam subsistência para os filhos. É doloroso, não é doloroso? Quando um filho quer alguma coisa e a gente não consegue dar. No nosso mundo de hoje, as coisas que ele quer é um iPhone, um iPod, tudo que há aí da vida. E às vezes a gente não deveria dar e não conseguimos dar e ficamos no sentido culpado por não poder. Agora imagina um filho com fome, pedindo de comer e não ter. Brinquedo naquela época nem pensar, né? E ele se sensibilizava com isso. E ele saía, ele pegava o dinheiro que era da família, que era muito dinheiro, os pais eram muito ricos, principalmente quando os pais faleceram. Deixou uma herança imensa para ele, não entendia que não tinha finalidade aquilo para ele. Ele não precisava daquilo. E o que ele fazia? Na época de inverno, que o inverno é muito rigoroso, vocês sabem disso, principalmente na Europa e na própria Itália, na Turquia, é muito rigoroso. A neve fica da altura da janela, e às vezes até do telhado, tem que fazer abrir aquele caminho. E o que ele fazia? Como ele era uma pessoa muito amorosa e ao mesmo tempo muito humilde, ele não queria que ninguém soubesse. Por quê? Tem um detalhe que a gente esquece, Kardec falou assim para nós: sem caridade não há salvação. Não foi bacana isso? Eu acho que é por aí, cara. Temos que ser caridosos. Mas muitas vezes nós somos caridosos de uma forma até degenerativa. Porque às vezes nós nos enaltecendo, sendo caridoso,
né? Olha como eu sou caridoso. Poxa, eu dou minha roupa. Lá em casa eu dei um saco de roupa porque eu emagreci. Então, tá tudo grande e eu vou dar essa roupa. Ou engordei, né? Que não é o caso daqui, que ninguém tem problema de obesidade, né? Então, eu doei. A cada 15 dias, eu faço parte de um grupo que dá comida na rua. Olha que bacana, olha como eu sou caridoso. Eu faço parte disso, faço parte daquilo. E eu me enalteço emocionalmente. Não que isso esteja errado, mas eu tenho que ter um despertar. Só que aquele que recebe, gente, mesmo ele não demonstrando, ele se sente menosprezado, se sente humilhado, se sente incompetente. Porque muitas vezes a caridade nos traz um sentimento de incompetência. Eu estou me fazendo doações para mim, porque eu não tenho a competência de poder ter a subsistência por mim mesmo. Mas e aí, o que eu faço? Eu deixo o cara passar fome? Então não é isso que eu estou falando. Eu estou só esclarecendo e clareando essa ideia de caridade que é muito perigosa. Nós temos que ser solidários, é diferente de caridade. A solidariedade, ela nos traz uma empatia com relação ao problema do outro. Muitas vezes eu sou caridoso, mas não sou empático. Ou seja, a pessoa passa na minha casa, pede uma comida, alguma coisa para comer que está com fome. Eu vou lá na minha despensa, eu pego um pão, vou pegar o pão da manhã, porque esse agora da tarde, meu marido vai chegar para almoçar, ele gosta de tomar lanche, não gosta de jantar, eu não posso pegar o pão da manhã, dar para o meu marido e dar isso para mim, sinto muito, né? Mas eu já estou fazendo caridade, já estou dando pão para ele. Aí eu passo uma manteiga no pão, sendo que eu tenho pão, tenho queijo e presunto. Não, mas não posso dar queijo e presunto, né? Eu já estou dando pão, ele vai comer, não vai morrer de fome. Olha como eu estou fazendo a minha parte. E aí eu dou um copo de café e ele vai embora. Como ele percebeu que a fome dele tem um posto de recurso, o que acontece no dia seguinte? Ele volta para pedir mais. Estou com fome, gente. Eu tenho certeza que eu, graças a Deus, nunca fui uma pessoa abastada, mas graças a Deus eu não conhecia a fome. Mas é horrível, deve ser horrível. E só para abrir uma aspa, a cada 5 minutos no mundo, morre uma pessoa de fome. A cada 5 minutos no mundo, morre uma pessoa de fome. Vocês sabiam disso? Eu tenho certeza que a maioria não sabia. Mas também não é problema nosso, né? É problema dos governantes, é problema do país, não é meu. Mas você quer que eu faça o quê? Que eu vá fazer cesta básica para mandar? Não é isso que eu estou falando. Estou falando de sensibilidade, empatia. Então, nesse momento que nós vamos viver daqui a 14 dias, 15 dias, né? É um momento de despertar o que há de melhor em nós. E Jesus, que é o nosso governador planetário, planejou tudo isso que está acontecendo hoje. Na realidade, foi as potências, os espíritos acima de Jesus, que por incrível que pareça, a gente sabe que tem, porque Jesus é o nosso modelo guia da humanidade terrestre. Mas existem planetas e constelações mais elevadas, por exemplo, Sírio. Vocês sabiam que Miriam ou Maria, mãe de Jesus, veio de Sírio? E seu pai Joaquim e Ana também vieram de lá? Para que eles pudessem conceber Jesus, que é um Cristo? Porque para poder gerar, não basta só, autorizo, vou aceitar você como filho e morreu o assunto. Não é assim, a coisa é muito mais complexa. Nós temos um campo energético, as nossas células corporal, principalmente corporal,
Elas têm que estar conectadas para receber o campo magnético, a energia desse Espírito. E Maria e José, José também veio de Sírio, eles também se prepararam para receber Jesus enquanto estiveram em Sírios. Mas quando encarnaram aqui em nosso planeta, eles não sabiam, não lembravam que iam ter Jesus como filho. Não sabiam. A Maria tinha uma sensibilidade, tinha uma sensação, sentia esse amor que a envolvia, preparando ela para receber Jesus. Tanto é que ela sempre falava desde jovem que gostaria de conhecer o Messias, gostaria de pegar no colo. Mas eu acredito, dizia ela, que a mãe de Jesus não permitiria isso. Eu pegá-lo no colo, porque eu sou impura e jamais conseguiria ter o Cristo em minhas mãos. Imagine, porque ela não lembrava. Porque Jesus nos disse que não veio mudar as leis, as nossas leis, nem do homem em a espiritual, que não pode. Todos nós reencarnamos até com uma certa tendência ou uma sensibilidade, mas não lembramos por que estamos fazendo aqui. Alguém lembra o que está fazendo aqui? O motivo que está fazendo aqui? Ou por que está aqui? A gente tem uma certa noção, mas a gente não lembra. Às vezes achamos que é aquilo que nós estamos fazendo, mas podemos estar até no caminho contrário. E Maria e José sentiram isso. E eles tiveram Jesus. Mas tudo isso foi planejado. Porque foi planejado há 4.000 anos atrás a vinda de Jesus. Foi planejado porque nós estamos vivendo num momento em que precisávamos despertar a nossa espiritualidade. Época dos egípcios, dos hebreus, onde viviam num mundo totalmente materialista. E tudo foi preparado, até mesmo o bom velhinho que nós criamos. E São Nicolau, naquele momento em que ele buscava um amor, ou levava o amor de Jesus, do cristianismo, às pessoas, mostrando para ela não desistirem, terem esperança. Mas que história é essa que apareceu de um velhinho barbudo, gorducho, entrando pela chaminé, deixando os presentes? Como isso aconteceu? Nos Estados Unidos, por exemplo, as meias, coloca os presentes dentro das meias. Porque São Nicolau, o que ele fazia? Como estava neve, a neve era muito densa, o que ele fazia? Da madrugada, ele colocava a moeda de ouro nas meias que o pessoal colocava do lado de fora, não para o Papai Noel, mas porque eles necessitavam que o pessoal não tomava banho, vocês sabem disso, que aquela impureza não envolvesse seus lares. E muitas vezes ele jogava moedas pela chaminé. Como a neve, ela subia pela chaminé, vocês já viram alguma vez nas redes sociais, em alguns locais até da Europa, a neve sobe e dá para você subir no telhado pela neve. E ele subia e jogava as moedas dentro da chaminé. Isso era na madrugada. E aí começou essa história que todo mundo sabe. Basta vocês entrarem nas redes sociais e colocarem quem foi São Nicolau e a sua história, e lá está escrito. No século XVIII, um poeta, ele fez um poema chamado Santa Claus, ou a Visita de São Nicolau, aonde ali ele cria um Papai Noel, um velhinho, já conhecia a história de São Nicolau, que de trenó, com as renas mágicas,
Ele tinha 6 filhos. E com isso ele criou essa história dos seus 6 filhos. Era apenas um conto, um lúdico, algo lúdico. E ele, o velho, bom velhinho, ia de chaminé em chaminé dando presente para as crianças boazinhas. Ele tinha 6 filhos que não devia ser mole, né? Então ele jogava esse chaveco nos filhos. Ó, fica boazinho o ano todo que o Papai Noel no final do ano vai dar um presente para você. Então eles já aproveitavam, dava 2 cacetadas no coelho só. Então, veja bem. Aí eu pergunto para vocês. Por isso que eu quero que vocês reflitam. Os artistas, os poetas, os músicos, eles são o quê? Inspirados na maioria das vezes, concorda? As músicas são imagem normalmente do mundo espiritual. O próprio Beethoven, quem sabe ele é de Júpiter, ele trazia as informações da sua reminiscência de sua existência. Então ele criou toda essa imagem para poder tocar a cada um de nós. Porque fica difícil de entender que um homem criado até pela Coca-Cola, que aquela roupa foi um comercial também, tá? Eu não vou me alongar aqui, que ela aproveitou a influência do século, quase no século XIX, a influência da mídia e criou, um cartunista criou para a Coca-Cola esse bom velhinho. Então fica difícil a gente trazer essa essência, compreender o que está acontecendo espiritualmente. E eu vou dizer para nós o que está acontecendo. Jesus e sua equipe de trabalhadores, ele nos ama demais, demais. E sabe que todos nós estamos necessitados de fazer uma asepsia nas nossas emoções. Desintoxicar as agruras, o ódio, a raiva, a intolerância, o desrespeito, principalmente dentro da família, que é um dos locais onde temos o maior compromisso. Então tentar me ajudar a perdoar o meu cunhado, o meu filho, o meu pai, minha mãe. Não vou nem tocar nos vizinhos, no patrão, no amigo, esse esquece, não vou nem tocar neles, vou falar da família. Da família. Que durante todo o ano a gente vai criando ranços por egoísmo. Porque o problema não está no outro. Nunca está, gente. Eu falo por experiência própria. Nunca está no outro. O problema está em mim. Em mim. Que não consigo me confrontar. Não consigo nem avaliar, nem analisar, nem refletir aquilo que eu estou fazendo. Será que eu tenho razão? Eu nem me pergunto. Eu já reajo. Nós temos um problema de reagir e não de agir. Agir é refletir o que está acontecendo e ver o que eu posso fazer para minimizar o problema. Mas eu não faço isso. Afinal de contas, bateu, levou. Eu não levo o desaforo para casa. Quem ele pensa ou ela pensa que é para falar isso para mim? Quem ela pensa que é? E aí eu crio em mim um ranço que começa desse tamaninho. E vai criando e criando e crescendo e crescendo. Por quê? Porque os meus conflitos com as pessoas, ele é um catalisador. Porque não é só ela o meu problema. É a minha frustração pessoal. Gente, quando nós estamos frustrados, é um problema sério.
Todo mundo está errado. Todo mundo está contra mim. Um sorriso à distância, onde duas pessoas conversam, se eu estou frustrado, com baixa estima, eu falo, está vendo? Está rindo de mim. Tenho certeza que aquela conversa ali é do negócio que eu fiz em tal data, assim, ou então naquele dia, ou alguma coisa. Ou seja, a minha frustração traz à tona isso. E a pessoa não está nem falando disso, está contando uma piada, mas eu criei um ranço. E nós temos um problema, eu estou falando nós, tá? Não estou falando isso para vocês não, é para nós, principalmente para mim. Nós temos um problema, é mais ou menos assim, a gente não dá chance do outro esclarecer. É mentira isso? Eu não dou oportunidade. Eu não dou. Eu crio, não, eu vou dar conversa, vou conversar nada, eu já sei que vai me enganar, vai me dar, a gente não dá. E ficamos com esse mal entendido dentro do estômago, remoendo, criando uma essência, uma sensibilidade negativa, que intoxica e que mata. Gente, mata. Porque o ódio mata, a raiva mata, destrói nossas células. Nossos hormônios ficam totalmente descompensados. Glândula supratiroide, rins, sente isso. E nós adoecemos. E quanto mais adoecemos, mais nos revoltamos. E aquele primeiro que falar alguma coisa que eu não concordo, vai ficar na minha mira. E vai aparecer pessoas que não vão concordar comigo, porque somos seres diferentes uns dos outros. E por saber disso, por Jesus saber disso, e por Jesus nos amar, o que ele fez? Ele criou situações, permitiu que espíritos que nos amam também, que querem o melhor para nós, que se sentem bem quando as pessoas estão bem, contribua. E São Nicolau, esse espírito que já na sua época já buscava ajudar as pessoas, criou uma falange de companheiros para poder nos ajudar, e aproveitou esse momento em que Jesus, do nascimento de Jesus, que nos foi um presente, aproveitou esse momento, e nós, esse poeta, o presidente da Coca-Cola e tantos outros, o cartunista, foram inspirados para criar toda essa situação que nós vivemos hoje. Porque é o momento em que nós nos dispomos, não vou dizer perdoar, porque o que ele fez é imperdoável, mas eu, com minha benevolência, sou magnânimo, eu vou permitir que ele tenha uma presença na minha família. A reunião, eu vou permitir que ele vá, porque eu sou uma pessoa bondosa, generosa. Então é assim, durante o ano eu não quero ver você, mas vou fazer uma bondade para minha mãe, para os meus pais, vou permitir que o meu irmão possa participar de nossa família. E é esse momento onde eu me abro nesse campo magnético e permito que a espiritualidade me toque, porque eles estão sempre conosco, nos orientando, nos protegendo, nos guiando. Se eu caio, não foi por falta de aviso. Eles vêm nos avisando, e a gente vai e cai. Estão sempre prontos para nos ajudar quando a gente cai. Então, esse estereótipo de Papai Noel, né, que nós criamos, é o quê? É um portal. É um portal. Porque é gostoso ver uma criança sorrindo, pulando, porque o Papai Noel chegou. Todos os Papais Noéis encarnados, que somos nós, os Papais Noéis encarnados, inspirado por essa equipe maravilhosa de São Nicolau e tantos outros, né? Eles nos inspiram, nos intuem, vamos comprar isso aqui, vamos comprar aquilo outro, veja meu filho bem, vamos juntar a família, não sei o quê, e a gente fica muito aberto para isso.
E ele nos visita. Papai Noel nos visita. No dia 24, à noite. Quando a mamãe Noel, que são as mamães, vão para a cozinha, preparam os perus, né? Com todo amor, com todo carinho, daquela alegria de poder reunir a família. Meu pai vai vir, meu irmão, eu não vejo, está vindo do Rio, está vindo de São Paulo, né? Não vejo há tanto tempo, poxa filha, não vejo há meses de meus filhos. Essa alegria contamina o lar e miasma as energias deletérias, forma os pensamentos negativos impregnadas nas paredes durante o ano todo. É feita uma asepsia. Irmãzinhas, em nome de Noel, de Nicolau, vai fazendo asepsia, vai preparando, fazendo higienização do lar para receber os familiares. Porque a alegria está presente, o amor está presente. E assim, Noel nos traz um dos maiores presentes que nós podemos ter. Coloque em nosso lar o menino Jesus. Aqueles presépios, né? Mantine, que antes da meia-noite está tudo montado, menos Jesus. E a emoção de pegar aquele bonequinho e colocar em seu berço de humildade. E esparcimos isso aí, e uma falange, familiares que estão no mundo espiritual, pede autorização, permissão para estar conosco naquela noite. Uma vez por ano, muitos deles. Uma vez por ano. Eles vêm. Nossos amores, nossos familiares, eles se fazem presente. E consomem aquela energia e se fazem alegre também. Isso é porque o Natal existe. Não existe em nossa história espiritual e material nenhum dia do ano que nos dá essa proporção e possibilidade de amor. Não tem. Não tem. Não tem. E dizem ser uma festividade pagã. Tem importância. Jesus não discrimina. Porque Ele quer que a gente nos ame para sermos felizes. Por isso que o bom velhinho, ele existe, com suas roupas vermelha e branca, sua barba mostrando sabedoria, bondade, suas bochechas rosadas, demonstrando saúde. Ele existe. Na forma de São Nicolau, o Espírito que nos ama. E essa caricatura que nós temos hoje, que nós criamos, como eu disse, é um portal para tudo isso. Porque ele existe sim em nossos corações. Quem não conhece Papai Noel? Quem não conhece a bondade desse bom velhinho? O amor desse bom velhinho? É um portal para que nós possamos nos conectar com a nossa essência. E Ele estará conosco, esses espíritos, no dia 24. Desde a de manhã, que nem eu falei, quando a mamãe está preparando aquela correria toda, os presentes de última hora para poder fazer uma criança sorrir, Ele estará conosco, uma equipe estará conosco. E a gente não pode perder isso. A gente não pode esquecer disso. Ah, mas está uma loucura a humanidade. Como é que você pode falar em Natal do jeito que está a humanidade? Nós somos a humanidade, não podemos esquecer disso. E a mudança do mundo, você já deve estar cansado de ouvir isso. Mas a mudança do mundo começa através de mim. Ou seja, começa através de Cristo.